Bem-vindos à nossa lição 6. Conforme a gente vai avançando, né, nessa nossa problematização a respeito do jornalismo, do conceito de jornalismo, vocês percebem naturalmente, né, que a ordem de complexidade dos problemas que vão sendo colocados, ele vai não crescendo, né? Digamos, a gente começou numa coisa mais simples e aí a gente vai crescendo a ordem de complexidade em torno desse conceito. E hoje é a última aula, digamos assim, que eu trabalho essa questão do conceito de jornalismo. Isso não quer dizer que não daria para a gente aumentar muito mais a complexidade das questões, mas como uma disciplina introdutória, é o lugar onde a gente vai entregar então para vocês um conceito, né, com o qual vocês vão poder trabalhar ao longo da disciplina, ao longo do curso de vocês também, né? E aí, para fechar, digamos assim, né, essa discussão do conceito de jornalismo, enfim, o último passo que tem que se dar é um passo, então, de ordem bastante complexa, assim, né, que vocês vão ter que ter bastante cuidado, assim, e pensem nas coisas que vão ser faladas, etc. Se tiverem dúvidas, levem lá para o nosso espaço síncrono, né, de conversa. Mas, basicamente, é o seguinte, independente da época, do período, né, em que a gente for tratar da questão do jornalismo, de alguma maneira, a gente vai ter que tratar de duas questões fundamentais dessa mensagem jornalística, né, que a gente veio dizendo para vocês, que é a característica, então, do processo de comunicação social jornalístico, né? Tem duas características muito importantes que vão ter que ser tratadas nessa aula, né? Que decorrem do seguinte fato, né? Quer dizer, essa mensagem, esse conteúdo que o jornalismo comunica, né, que ele passa para o público, para os seus leitores, etc., ele tem uma particularidade também ele, né? Não é só o processo de fazer jornalismo, enfim, que tem particularidades, não é o fato de ter que ter batalha interna, batalha externa, tudo bem, tudo isso são particularidades também, né? Mas fora essas particularidades, existe uma outra particularidade que traz todo um problema, digamos assim, para o campo do jornalismo, que é a particularidade de que essa mensagem que é passada, né, justamente por ser uma mensagem jornalística, quer dizer, ela é uma mensagem de um tipo, tá? De um tipo que estabelece uma relação, tá? Prestem bem no que eu estou falando, prestem bem atenção no que eu estou falando, estabelece uma relação, essa mensagem, ela tem uma relação, que é uma relação que a gente poderia chamar de uma relação com uma referência, com um referente da mensagem, né? O que é esse referente da mensagem? É o fato de que essa mensagem representa um fato jornalístico. Tá? Então, esse fato jornalístico, essa coisa que aconteceu e que virou notícia, né, ela é um fato que aconteceu na realidade, um acontecimento, né? E que a mensagem jornalística, ela se pretende, então, representar esse fato, ou seja, ser um signo, né, de representação desse fato que aconteceu na realidade social e que, por uma série de motivos, tem uma razão social, é porque é uma Covid-19 que está acontecendo no mundo, ou é porque é um presidente da República dos Estados Unidos que foi eleito, ou seja, é um fato que tem uma importância social justificada e tão grande que o jornalismo vai atrás desse fato e cria, então, signos, cria mensagens que vão representar esse fato, né? E passar essa informação, então, por meio dos processos de comunicação, passar isso para os seus públicos, tá? Então, não é uma mensagem qualquer, quer dizer, não é uma mensagem que representa um estado emocional ou que pode representar, enfim,
uma série de coisas que as mensagens podem representar. Pode representar uma ficção, enfim, um conto, uma história de Papai Noel. A mensagem pode representar tudo, né? Mas, enfim, a mensagem jornalística não. Ela tem um compromisso, uma necessidade, né? Quando você lê uma matéria jornalística, você sabe que aquilo está se propondo a representar uma realidade, né? Ou seja, tem um referente da mensagem, que é essa realidade que essa mensagem tenta representar, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, você precisa discutir, então, em que medida realmente essa mensagem consegue representar esse referente, e aí surgem dois problemas fundamentais do jornalismo em decorrência dessa situação peculiar, digamos assim, da mensagem jornalística, que são problemas que, em geral, inclusive, são embaralhados, misturados, mas que aqui, teoricamente, a gente vai ter que separar, porque são efetivamente duas coisas bastante distintas, né? Mas que são qual é o grau de verdade dessa mensagem em relação àquilo que está sendo representado, né? E qual é o grau de objetividade dessa mensagem em relação àquilo que está sendo representado. Vejam bem que eu separo isso em dois capítulos completamente distintos e que vão necessitar de instrumentos, inclusive distintos, para serem trabalhados e abordados. Tá? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que, independente de qual seja a perspectiva de jornalismo que se tiver, isso é uma característica que tem que ser discutida. Até que ponto o jornalismo consegue ser objetivo e até que ponto o jornalismo consegue trazer a verdade a respeito dos fatos que ele está tentando representar para a sociedade. Tá? A segunda questão que eu coloquei aí, né, para vocês, quer dizer, a questão da verdade, é uma questão que nessa disciplina aqui, infelizmente, eu só vou poder dar uma breve pincelada, porque é uma coisa de uma ordem de complexidade fantástica, assim, violenta, né? Quer dizer, né? É uma coisa realmente que a gente perderia muitas aulas aí para tentar se aproximar da complexidade de problemas que esse conceito de verdade, essa noção de verdade coloca para a gente. Já com relação ao conceito de objetividade, com alguns instrumentos que também, enfim, não são instrumentos tão dados assim, né? Não são tão fáceis, mas a gente tem instrumentos para conseguir, né, abordar esse problema da objetividade, né, e dar algum tipo de resposta para ela. Tá? Principalmente porque, de uma certa maneira, né, a gente pode dizer que esse debate a respeito da objetividade ele também ganhou importância em um outro campo, que foi o campo da ciência. E nesse campo da ciência, quer dizer, houve um momento, digamos assim, da filosofia que cuida da ciência, né, da epistemologia, da ciência, da filosofia da ciência, houve um momento onde isso parece que foi equacionado. Tá? Parece que foi equacionado. Desde aquele momento até o tempo presente, ninguém mais fez nenhuma objeção tão grande à solução que foi encontrada ali, que se tivesse que dizer que aquilo não é mais válido e tal, enfim. Né? Esse momento específico ao qual eu estou me referindo, do ponto de vista da ciência, do conhecimento, é o momento do surgimento, né, das críticas do Immanuel Kant. Né? No final do século XVIII, ele cria 3 críticas, né, a respeito da razão pura, da razão prática e da faculdade do juízo, e principalmente a primeira crítica, quer dizer, a crítica da razão pura, é uma crítica que vai lidar de maneira muito nítida com esse problema da objetividade. Da objetividade. Tá? Então a gente tem que passar um pouquinho por essa discussão mais de cunho filosófico para entender o que é objetividade. Porque objetividade, quer dizer, eu já até adiantei numa aula anterior para vocês, nada mais é do que perceber que o ser humano ele é um sujeito, né, que é capaz então, de gerar conhecimento a partir da racionalidade, da inteligência que ele tem, do aparato de percepção que ele tem, da visão, da audição, do tato. Ele é capaz de gerar conhecimento, né? Só que esse conhecimento que ele gera, evidentemente, se ele se basear nas experiências que ele tem do mundo,
para gerar esse conhecimento pode ter um certo grau estatístico, digamos assim, de validade, mas ele é sempre um conhecimento que ele está sujeito a uma mudança. Pode ser que o conhecimento que a gente tem a respeito das coisas ele mude, né? Porque, por exemplo, se eu chegar, eu quero estudar com meus olhos e a minha percepção quem é o sujeito mais alto do mundo. Eu vou no mundo e faço uma enquete, procuro pessoas e tal, e descubro que tem um cara com 2,28 m, digamos assim, que é o cara mais alto do mundo. Poxa, muito bem, eu gerei um conhecimento a partir da minha percepção, né? Mas pode ser que amanhã ou depois, ou esse cara cresça um pouquinho mais, ou surja um outro que passa de 2,28 e vai para 2,32, e o conhecimento vai ter que mudar, né? Então, quer dizer, para a ciência, isso sempre foi um problema muito grave, assim, quer dizer, como é que eu consigo fugir da contingência, digamos assim, das descobertas de um sujeito para garantir que certos conhecimentos são objetivos, ou seja, que eles independem de qualquer sujeito, que aquilo vai sempre se realizar. Do gênero, qualquer pessoa que joga uma caneta, a caneta cai. Né? Quer dizer, não é porque eu jogo uma caneta e solto uma caneta no ar que a caneta vai cair. Isso não depende de eu fazer alguma coisa. Se não tivesse nenhum ser humano na Terra e existissem canetas, por exemplo, né, as canetas cairiam se algum vento batesse, ou enfim, se acontecesse alguma coisa lá que injetasse energia nela em movimento e tal, ela ia cair do mesmo jeito, quer dizer. Então, esses problemas todos, quer dizer, que a ciência teve que lidar, né? E que o jornalismo também tem que lidar, quer dizer, como é que eu posso gerar, digamos assim, um conhecimento com objetividade, tá? Essa questão da universalidade para o jornalismo nem é tão relevante assim, porque o conhecimento jornalístico, ele é empírico mesmo, né? O jornalismo, ele, na maior parte das vezes, ele se propõe realmente a dizer qual é o tamanho do cara, e vai lá e mede e fala, não, o cara tem 2,28 m, né? Então, referente ao qual eu tô fazendo a matéria é esse cara aqui agora, que tem 2,28 m, quer dizer, a questão da universalidade não está nem tão colocada aí. Mas, enfim, num outro aspecto, digamos assim, a gente vai ter que perceber que, mesmo para o jornalismo, quer dizer, essa questão da universalidade também vai se colocar, principalmente, por exemplo, né, quando a gente lidar com gêneros, né, ou com articulações ou maneiras do jornalismo, né, que não são pura e simplesmente retratação de referentes objetivos e concretos do mundo, né? Então, para dar um exemplo para vocês, né, por exemplo, no jornalismo político, né, onde aquilo que está sendo noticiado não é o fato de que existe um cara com 2,28 m, mas aquilo que está sendo noticiado é que fulano de tal tem uma proposta ambientalista para contornar o problema do efeito estufa. Quer dizer, é um negócio que não existe. É uma projeção de proposta, né? De transformação do mundo, de modificações do mundo, etc., mas que não é pelo fato de não existir que não é algo que o jornalismo vai falar. Sim, o jornalista vai entrevistar aquele político e vai falar, poxa, qual é a sua proposta para o campo da resolução dos problemas aí do efeito estufa, e o cara vai lá e vai falar. Então a gente tem uma esfera, digamos, do jornalismo, que é uma esfera nitidamente, digamos assim, empírica, onde você vai criar, a partir de fatos e acontecimentos, um signo que tenta representar aquilo, né? E aí, nesse sentido, o problema da objetividade vai ser colocado, quer dizer, você tem que fazer uma matéria objetiva, e num outro sentido, quer dizer, até mesmo matérias em campos em que a coisa efetivamente não existe ainda. São propostas, são projetos políticos, né? Como o jornalismo político é um bom exemplo disso, né? Em contraposição, digamos assim, ao jornalismo factual, né? Que é aquele que acompanha as coisas que aconteceram e tal, mas que aponta para qualquer coisa, né? Que quer dizer que envolva uma projeção, por exemplo, para o futuro. Né? No jornalismo esportivo pode ter isso também. Quer dizer, quando você vai para um time de futebol que trocou de técnico, aí você fala, pô, mas por que trocar de técnico? Não, porque esse cara é um cara que tem ideias mais avançadas, porque ele vai fazer um treinamento assim, fazer. Ou seja, coisas que não aconteceram ainda no real, que são uma aposta em uma estratégia
de jogo, digamos assim, de treinamento daquele time, que espera-se que leve o time a ser o campeão do ano, né? Ou seja, o jornalismo também trata disso, né? O jornalismo não trata só de referências, digamos assim, do que aconteceu no mundo, mas trata também desse tipo de propostas e tudo mais. Então, num certo sentido, quer dizer, a gente precisa ter um chão, um lugar, né? A partir do qual a gente vai partir, né? Para garantir que tanto num papel quanto no outro, quer dizer, o jornalismo garanta, né? Já disse para vocês, de verdade, a gente não vai entrar na discussão aqui porque é muito complicado, eu vou só dar uns exemplos para mostrar a complexidade da coisa, mas que ao menos garanta a objetividade. E aí, objetividade, a gente vai então recorrer um pouquinho à discussão que vem lá desde a história da filosofia, né, do século XVIII, que vai problematizar então como que é possível a criação de conhecimentos objetivos. Tá? A discussão toda que a ciência vai ter também, pelas suas razões, né? No fundo, quando ela quer garantir objetividade, ela está preocupada em garantir universalidade também, né? Verdade num certo sentido, o que para a gente aqui não vai ser possível, assim, né? Até porque a ciência ela tem instrumentos para descobrir a verdade que são muito mais eficazes, né? E são muito mais focados, digamos assim, dentro de temáticas do que o jornalismo. Quer dizer, um cientista, às vezes, ele passa 30 anos da vida dele para descobrir um negócio lá, e durante esses 30 anos ele ficou ganhando para estudar só aquilo, né? E aqui no jornalismo vocês já viram que não, quer dizer, a gente vai fazer 5 matérias hoje, mais 3 amanhã, mais 2 não sei quando, ou seja, a gente fica em geral sempre no nível da superficialidade, né? O que é uma das dificuldades, digamos assim, para que a gente também se aproxime da verdade. Quer dizer, a gente não tem uma condição de trabalho dentro da realidade do jornalismo que permita a gente ter um rigor de apuração de verdade do mesmo jeito que a ciência tem. Tá? Mas, enfim, sem entrar nessa discussão, foi lá na ciência que a discussão da objetividade ganhou um contorno, uma fórmula acabada. Tá? E como é que essa fórmula acabada se coloca lá na situação lá do Kant? Né? Se coloca da seguinte maneira, quer dizer, o Kant ele vem participando de um debate entre escolas científicas e escolas filosóficas, né, que estão discutindo se o conhecimento, para ser válido, né, realmente para ser objetivo e tudo mais, se ele deve apelar para um método ou para outro método. Né? Quando o Kant entra nesse debate, a discussão está muito dividida em duas propostas, né, radicalmente antagônicas, e que, de maneira geral, a gente pode chamar de uma proposta empirista, né, do conhecimento, que vai priorizar, então, o fato de eu ir para o mundo e observar, e a partir da observação intuir o que seriam os conhecimentos válidos, né, ou de uma proposta racionalista, que justamente vai no caminho oposto, quer dizer, que vai dizer que os sentidos nos enganam o tempo inteiro, que não existe justamente universalidade, né? Ou garantia de universalidade do conhecimento empírico, porque o conhecimento empírico muda se a realidade mudar, né? Esses problemas todos que eu já anteriormente falei um pouquinho para vocês, né? E que justamente vai dizer, então, olha, o conhecimento para valer científico deveria ser um conhecimento com pretensões de universalidade que só a razão é capaz de oferecer para a gente. Né? Então é esse debate, digamos assim, que de um lado empirista vai ter Bacon, John Locke, David Hume, né? Quer dizer, uma série de filósofos empiristas que vão achar, então, que a ciência deveria ir por esse caminho, digamos assim, de uma cientificidade baseada na observação da realidade, dos fenômenos da realidade, né? E que é só com base nisso que se pode criar algo de pretensão científica, né, de pretensão de verdade científica, né? E por outro lado, os racionalistas que vão dizer que justamente o contrário, quer dizer que para você criar realmente coisas com pretensão de verdade científica, você tem que apelar para a matemática, você tem que apelar para linguagens da lógica absurdamente abstratas e formais, né? Porque se você sair disso e se você for para a observação dos fenômenos, você vai ficar nessa.
Então, o papagaio é verde, e aí descobre que é verde, até a hora que você descobre um papagaio azul, ararinha azul, sei lá o que, e o conhecimento inteiro vai para o buraco, porque o empírico ele fica, digamos assim, ao sabor da realidade, né? Ao sabor da realidade a ponto de, enfim, nos mais radicais dos empiristas, como David Hume, por exemplo, chegar ao cúmulo dele dizer, olha, a causalidade não existe e o fato de que o Sol todo dia se levanta de manhã é uma questão de hábito meu, de achar que o Sol vai se levantar, pode ser que amanhã não levante, né? Quer dizer, então esse tipo de perspectiva, né, extremamente contingente da ciência empírica, né, que os racionalistas criticam. Por outro lado, os empiristas também viram para os racionalistas e falam, olha, os racionalistas com essa crença todas que eles têm na matemática e tudo, não sei o que, vão chegar a determinadas conclusões, né? Como, por exemplo, o círculo é uma fórmula perfeita, e se existe uma fórmula perfeita, deve existir um ser perfeito, e logo Deus existe, quer dizer, né? Que com um toque de picardia, digamos assim, né? O que é feito pelo chamado famoso argumento, a prova ontológica da existência de Deus, né? Quer dizer, que é uma espécie de vínculos racionais, de derivação, de deduções e tal, que vão desembocar, então, em última instância, nessa prova de que Deus existe por intermédio de uma série de deduções de ordem lógica e matemática, né? Então o mundo está dividido nessa dicotomia, digamos assim, e o Kant, o que ele faz? Ele vê os problemas do empirismo, que são os problemas da contingência, da aposentadoria, em última instância, digamos assim, da própria matemática e da racionalidade, né? E, por outro lado, no racionalismo, né, uma espécie de falta de limites, né, para a razão funcionar a contento, digamos assim, que faz com que a razão extrapole, né, certos limites lá que o Kant acha que devem ser estabelecidos e chegue a conclusões, efetivamente, que não se sustentam, né, e que são coisas que não deveriam ser tratadas, pelo menos do ponto de vista da ciência, né? Especulações a respeito da ordem do divino, da alma, essas coisas pelo menos não seriam do âmbito da ciência. Talvez justamente de uma razão prática, que tivesse finalidades, né? Da gente acreditar naquilo com algum interesse, com, né? Alguma vantagem, digamos assim. Mas o Kant é o cara, então, que ele vai fazer o que se chama a síntese kantiana, que é o quê? É uma maneira de, num certo sentido, criar uma espécie de síntese, né? Entre as vantagens do empirismo e as vantagens do racionalismo, jogando fora as desvantagens do empirismo e as desvantagens do racionalismo. Quer dizer, uma coisa que, porra, se desse para a gente chegar nisso, ia ser o sonho de qualquer um, né? Teoricamente, assim, o Kant conseguiu matar a charada, né? Por isso a importância desse filósofo aí, tão representante do iluminismo, né? Que mata essa charada, que a maneira que ele propõe, digamos assim, para a gente garantir essa síntese, né, seria a ideia de que você efetivamente tem a condição de desenvolver por intermédio da razão, e para ele só a razão vai ter esse poder, né, de livremente tentar gerar estruturas, digamos assim, matemáticas e lógicas, né, que expliquem coisas do mundo, né, ou seja, gerar um conhecimento racional do mundo, né, mas que, digamos assim, seria necessário colocar um break, ou pelo menos um checklist para a razão, depois que ela descobre essas coisas, né, depois que ela viaja e chega às altas conclusões dela, deveria existir um checklist que é o seguinte, olha, tudo bem, a razão pura, né, chegou à conclusão de que existe o átomo, porque você vai dividindo coisas em pedaços e tal, então é lógico, é provável que exista um átomo lá no final dessa divisão e tal, que é uma coisa que você não divida, né? Que é um pensamento que já vem lá de 500 antes de Cristo, lá dos atomistas, lá, já vem essa ideia, né? Tudo bem, a razão é capaz de pensar isso. Agora, quando isso vai ganhar objetividade, né? Ou seja, quando é que eu vou poder dizer que isso realmente é uma coisa que gerou um saber científico e objetivo, né? Aí o Kant vai dizer o seguinte, olha, só vai poder se dizer que realmente ganhou essa objetividade no momento em que houver uma experiência, né,
onde se dá um fenômeno e que esse fenômeno garante a existência do átomo. Ou seja, a gente vai ter que passar por uma prova que vai ser dada nesse lugar que o Kant chama da intuição sensível, que é a nossa percepção de tempo e espaço, né? Vai ter que existir uma prova ali que efetivamente garanta que o átomo existe. E aí, depois que descobriram o microscópio, descobriram isso, aquilo, lá, pegaram lá um negócio lá que deram o nome de átomo para aquilo e falaram, olha, o átomo então a partir de agora passa a ser um conhecimento científico, quer dizer, passa a ser alguma coisa que a gente consegue enxergar e ver lá, inclusive que ele não é nem tão indivisível assim, até mesmo ele tem partes menores ainda, mas que já se pode chamar de átomo porque é o mínimo componente lá de uma molécula e tal, não sei o quê, ou seja, define-se lá uma definição, né, a partir da observação de uma coisa lá com um microscópio violentamente poderoso e tal, que já aponta para a gente a ideia, então, de que esse átomo realmente existe, né? E que ele está sujeito a transformações químicas, a reações físicas, etc. Ou seja, surge um campo, né? Digamos assim, a partir do qual a ciência tem condição de continuar com as suas abstrações, e aí o cara que descobriu o átomo fala assim, ah não, agora eu quero descobrir o interior do nêutron, do próton, e a ciência vai avançando, quer dizer, ela vai então caminhando, né? Com base em novas especulações, né? Então alguém vai dizer agora que o tempo e o espaço são relativos, não são absolutos e tal, aí vai mais centenas de anos até que o ano passado aí comprovaram um negócio da teoria do Einstein e tal, e a partir de agora realmente a gente pode dizer que isso é um conhecimento objetivo, né? Até então era uma especulação racionalista do Einstein de dizer que havia certos fenômenos assim, assado, da relatividade e tal, não sei o que lá. E aí chega num certo momento que a gente descobre lá, consegue construir um telescópio, não sei com que graus de tecnologia e tal, que aí vai lá e realmente observa aquilo, né? Observa aquilo enquanto fenômeno, e a partir de agora, então, a gente tem aquilo que se chamaria, segundo Kant, da objetividade do conhecimento. Então, o que é a objetividade do conhecimento? Nada mais é do que o fato de que qualquer representação que a gente crie de uma realidade, de um fenômeno, né? Qualquer representação que a gente crie desse fenômeno, ele tem que ser constatado quando a gente olha para o fenômeno. Tá? Então, toda matéria objetiva, como é que você sabe se uma matéria é objetiva? Você lê a matéria, digamos assim, né? E aí digamos assim, que essa matéria foi escrita pelo Clovis Rossi. Ele escreveu uma matéria. Eu leio essa matéria e vejo, olha, o Clovis Rossi está dizendo que a imprensa teve um certo papel no golpe de 64 e tal, 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 tal. E aí o que eu faço? Eu vou para o mundo, né? E leio livros, entrevisto pessoas, pergunto para as pessoas e falo, e aí, teve? Ah, teve. Então, eu percebo que aquilo que o Clovis Rossi passou como representação jornalística de um determinado referente é alguma coisa objetiva. Por quê? Porque qualquer pessoa que for no mundo e observar aquele fato, aquele acontecimento que está sendo representado pela matéria jornal, ele vai dizer a mesma coisa. Não? Porque ele vai constatar aquela coisa por meio intermédio da percepção espaço-temporal que ele tem. Tá? Então, uma matéria objetiva nada mais é do que uma matéria que ela é construída de tal modo que qualquer pessoa que compare essa matéria com o referente que ela pretende observar, vai concluir que aquilo efetivamente é capaz de representação daquele referente. Tá? Então, se a gente voltar àquele exemplo que o Clovis Rossi trabalha no livrinho dele a respeito da falta da objetividade, da conclusão a que ele chegou de que objetividade não existe, né? Qual que é o problema daquela observação? O problema daquela observação é que ele está pegando um caso de uma matéria subjetiva, ou seja, de um cara que foi cobrir o jogo São Paulo e Portuguesa e falou o tempo inteiro dos defeitos e qualidades do São Paulo e não falou em uma linha que fosse que a Portuguesa ganhou o jogo. Tá? Então essa matéria ela foi construída e como é que a gente sabe se ela é objetiva ou não? A gente vai ver o jogo, a gente vai saber o que aconteceu no jogo por outras fontes, né, entrevistar o goleiro, entrevistar o juiz, enfim, perguntar para alguém que foi no campo, né? E aí a gente vai falar assim, olha, e aí?
e essa matéria aqui do fulano lá que está falando sobre o jogo São Paulo e Portuguesa? Aí o cara vai falar, e pô, essa matéria não consegue representar o jogo, porque o jogo foi 2-0 para a Portuguesa, e ele não fala isso na matéria. E isso é uma coisa importantíssima dessa matéria, que qualquer pessoa que fosse retratar esse fenômeno, né, contar como é que foi, a coisa mais básica que tem de uma matéria informativa a respeito de um jogo é dizer qual foi o resultado e qual foi o time que ganhou. Né? Se você não informou isso, quer dizer, você realmente fugiu da objetividade de maneira absurda. Tá? Você realmente não foi objetivo, porque uma matéria que não diz que a Portuguesa ganhou não consegue representar aquele fato que aconteceu. Qualquer pessoa que pegar essa matéria e comparar com o jogo vai dizer, pô, essa matéria aqui o cara pisou na bola. Tá? Então, o que acontece? Não dá para fazer como o Clóvis Rossi faz, quer dizer, de concluir que porque existe uma matéria subjetiva de tal ordem de subjetividade que nem falou que a Portuguesa ganhou o jogo, tá? Não dá para deduzir daí de um fenômeno empírico desse aí que aconteceu lá com um jornalista que era amigo dele, sei lá quem que era e tudo mais, não dá para dizer com isso, né? Não dá para chegar a uma conclusão universal, né, com pretensão científica de que a objetividade não existe. Não, muito pelo contrário. Tanto ela existe que a gente pode dizer que essa matéria não é objetiva. E uma outra matéria que porventura saiu num outro jornal, a gente lê lá e o jornal começa assim, olha, a Portuguesa ganhou de 2-0 do São Paulo, o primeiro gol aos 30 minutos, o segundo aos 42, né? E dá detalhes, o primeiro nasceu de um lançamento da direita, que bateu numa cabeçada não sei quem, tal, e você lê aquilo e mostra aquilo para alguém que assistiu o jogo e fala, e aí, essa matéria é objetiva? O cara fala, foi isso que aconteceu, a Portuguesa ganhou de 2-0, o primeiro foi aos 34 minutos, o segundo foi aos 42, a jogada foi de cabeça, teve parte no lançamento e tal. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer sujeito que leia aquela matéria e que tenha vivenciado o fato, ele vai virar e vai falar, não, essa matéria é objetiva. Essa matéria é objetiva. Então existe uma condição de garantia da objetividade. Tá? E com isso, quer dizer, esse ponto é fundamental da pesquisa kantiana, por quê? Porque ele percebe que, enfim, esse jogo que se perde, né, onde se perde nitidamente a objetividade e se afunda numa subjetividade extrema, é justamente o jogo dos racionalistas, tá? Que acham que pelo fato de terem falado que o São Paulo agiu bem aqui, agiu mal ali, agiu mal não sei onde, que acham de que representaram o evento com objetividade, né? Mas aí o Kant vai virar para os racionalistas e vai falar assim, olha, não tem objetividade nenhuma aí, porque quando eu vou para o fenômeno e olho o jogo, eu percebo que ganhou o jogo foi a Portuguesa e a matéria não está falando isso. Aí o racionalista vai se defender, fala, mas olha que bonito aqui, a gente falou dos defeitos de São Paulo, falou das vantagens, falou disso, falou daquilo, né? E aí o Kant vai virar e falar, pô, pois é, falou, mas não falou daquilo que qualquer observador percebe no fenômeno, que é o quê? É que a Portuguesa ganhou por 2-0. Né? Qualquer pessoa que vai narrar aquele jogo vai dizer, ó, faz parte dessa narrativa ter que dizer isso, que se é um jogo, todo mundo espera saber qual é o resultado e quem que ganhou. Né? E que por mais bonita, maravilhosa, cheia de bola, de quadrado, de universais ali, de como deveria ter sido a defesa, de como deveria ter sido o ataque, de como, né, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, por mais que seja bonita uma narrativa dessa ordem, ela não é objetiva. Ela justamente é uma narrativa racionalista que foge da objetividade. Então, grande parte da crítica da razão pura, assim, no meio, mais ou menos, na crítica da razão pura, o que o Kant está fazendo? Ele está fazendo uma crítica da subjetividade do conhecimento racionalista. Ele vai dizer para o Descartes, olha, o Descartes não conseguiu sair de dentro da subjetividade do eu penso, do eu deduzo, do eu chego às conclusões, do eu faço isso, eu falo aquilo. Por quê? Porque ele não teve a humildade, depois de pensar em todas aquelas coisas, de olhar para o chão, de olhar para o jogo e falar, porra, foi 2-0. Então não adianta você construir uma teoria toda maravilhosa, por mais perfeita que seja, uma peça de literatura extremamente bem escrita e tudo mais, numa matéria, se depois que alguém compara aquilo com o fato que a matéria está tentando representar,
vira e fala assim, pô, tem uma coisa muito básica que essa matéria não faz, que é dar o resultado do jogo e dizer quem ganhou, né? Então aí realmente a gente passa a ter um critério claro do que é objetividade. Objetividade é o fato de que qualquer representação, né, pode ser comparada ou pode ser, enfim, relacionada com aquilo que ela pretende representar, né? E quando qualquer pessoa faz essa comparação, se ela achar que realmente aquela representação representa o fato com propriedade, isso quer dizer que ela é objetiva. Porque qualquer pessoa vai fazer isso. Não são 3 São Paulinos que vão olhar a matéria e vão dizer, ah, não, eu acho que é objetivo. Não, tem que ser qualquer um. Tem que ser o cara da Portuguesa também, tem que ser o juiz, tem que ser qualquer pessoa. Alguém que não entenda nada de futebol, né? Tem que comparar aquilo e achar que a coisa é objetivo realmente, porque realmente tá dando conta de representar aquele objeto, né? Aquele fato que a matéria se propõe a representar. Né? Então, a fórmula, digamos assim, para você passar no teste de se uma matéria é objetiva ou não, infelizmente é um pouco trabalhosa, não dá para ler só uma matéria e ver se ela é objetiva ou não, mas é ler matéria em 3, 4 jornais, de preferência ouvir alguém que está relacionado com o tema, né, que teve contato direto com o acontecimento, e comparar essas coisas. Né? E a partir do momento que alguém vira e fala assim, não, essa matéria está absurda porque não fala do resultado, você já sabe que aquilo não conseguiu atingir o anseio ou o objetivo máximo de uma matéria jornalística, que é justamente ser objetiva. Mas, por outro lado, você sabe que a objetividade é possível. A objetividade é possível quando? Quando a matéria diz lá, olha, o cara mais alto do mundo é um cara que tem 2 metros e 28, que é um chinês que mora em tal rua, em tal cidade, em tal lugar, etc. E que isso saiu ontem num jornal lá da Brasil-China, sei lá o que, estão divulgando esse negócio. Tá? Essa matéria é objetiva. Talvez, né, com aquele grau de problemas, digamos assim, né, que a gente já falou a respeito do conhecimento empírico. Quer dizer, pode ser que amanhã surja um cara mais alto. Mas a matéria jornalística, ela não tem pretensão de universalidade. Né? Ela não tem pretensão de conhecimento absoluto, científico. Ela tem pretensão simplesmente de dizer que em novembro de 2020 se achou que o cara mais alto do mundo era um chinês lá com 2,28 m. A pretensão dela é essa, de ser descritiva. Né? E até mesmo amanhã se descobrir, olha, mas aí um americano lá reclamou e diz que ele tem 2,32, portanto ele é mais alto, a matéria vai lá e conserta. Quer dizer, o jornalismo também não tem esse problema, digamos assim, com o erro, né? Que é um problema de dizer, ah, jornalismo errou. O jornalismo erra o tempo inteiro, porque é um saber empírico, é uma tentativa de representação objetiva de fatos, né? Então o jornalismo erra muito, né? E com isso eu não estou querendo dizer que é um erro intencional, não, eu vou fazer todo mundo acreditar que o chinês é mais alto. Não, não é. É uma coisa do erro realmente da dificuldade, né? De descobrir certas coisas. Imagina, num país que tem um planeta que tem 3 bilhões de habitantes, você descobrir quem que é o mais alto. Quer dizer, isso é meio complicado, né? Pode ser que more um cara lá no Azerbaijão, lá em qualquer país aí pouco conhecido do planeta, e que o cara seja mais alto do que todo mundo que se falou até agora e tal, não sei o quê. E ninguém nem vai ficar sabendo, porque esse cara não é objetivo de matéria, ninguém sabe que ele existe, nem nada. Enfim, são os problemas do conhecimento empírico, quer dizer, essa dificuldade de saber. A gente não sabe, mas tem uma ararinha cor-de-rosa lá na Amazônia lá e tal, que qualquer hora vão descobrir, e aí vão falar, pô, sempre se achou que a ararinha azul era mais exótica, mas tem uma lá de outra cor muito mais exótica ainda, que não se sabia. Quer dizer, é o problema do conhecimento empírico, das descobertas estarem sendo feitas, né, ao sabor justamente das próprias descobertas, né, de coisas que a gente vai descobrindo conforme vai descobrindo mesmo, que não dá para saber antes. Então o jornalismo tem muito essa característica empírica nesse sentido, tá? Mas por outro lado, quer dizer, cobra-se do jornalismo, quer dizer, que não faça como empirismo, que é simplesmente esconder o fato de que existe um sujeito. Né? O empirismo meio que tem essa tendência
de tentar abstrair o fato de que tem um sujeito de racionalidade, que é um sujeito, então, que, num certo sentido, filtra as coisas que ele descobre por intermédio de um aparato de razão que ele tem, etc. Né? Por isso, quer dizer, para a gente, né, a síntese kantiana é mais interessante. Não, o empirismo já é interessante para o jornalismo, já dá algumas soluções para as nossas questões. Mas a síntese kantiana é mais interessante, primeiro porque mostra que existe um sujeito aí. Como é que é possível ter um conhecimento objetivo a partir de um sujeito subjetivo? Essa é a grande resposta que o Kant dá na crítica dele, né? E que vai ter todo um desdobramento da filosofia moderna, a fenomenologia e tal, coisas muito interessantes que vão surgir daí. Né? O próprio Hegel e tal, enfim, na filosofia isso vai ter frutos assim muito interessantes. Mas é esse problema, como é que alguém, né, um ser humano que é um sujeito que tem sua subjetividade, constrói conhecimento objetivo? Essa é a grande pergunta que então começa, a partir de Kant começa a ser respondida. Ah, é possível, por meio de uma síntese lá no fenômeno, né? Que faz com que a representação consiga realmente representar aquilo com universalidade, né? Então, é isso que é interessante, né? E quer dizer, para mostrar para vocês, quer dizer que essa discussão da objetividade é uma discussão, então, que é uma falsa discussão no jornalismo. Por quê? Porque a questão da objetividade na ciência ela foi resolvida. É só questão da gente estudar um pouquinho de filosofia, essas coisas não são fáceis, tá? Mas é só questão da gente estudar um pouquinho de filosofia, ir lá e buscar, e, pô, como é que se descobriu a objetividade científica? Foi assim, assim, assado. Porra, se a ciência chegou na objetividade, o jornalismo não vai ser capaz de chegar? É lógico, é uma coisa, inclusive, muito mais simples. Aquilo que o jornalismo faz em comparação com aquilo que a ciência faz. Tá? Então, evidentemente, no jornalismo a gente tem condição de objetividade. Tá? Ah, professor, então a gente tem condição de falar a verdade no jornal. Ah, não, peraí, aí eu não falei nada disso aí. Entendeu? Por quê? Porque a verdade, ela envolve uma dimensão que é justamente além da dimensão da objetividade. Tá? Ela começa a entrar em lugares, né, que são efetivamente mais complexos. Né? Então, por exemplo, um problema que eu já coloquei para vocês já desde a origem é o fato de que só é possível constatar no fenômeno matérias jornalísticas, digamos assim, desde que essas matérias jornalísticas sejam factuais, que sejam reportagens ou notícias factuais. Aí é possível verificar a objetividade. Realmente é possível. Tá? Talvez seja difícil, mas enfim, sempre é possível verificar a objetividade. Às vezes só você compilando e comparando 2, 3 jornais, você já percebe, porra, esse aqui foi mais objetivo, esse aqui tem um quezinho aí de que parece interesse político, né? Que é alguma coisa da ordem da subjetividade. O cara está querendo garantir certa visão, digamos assim, dos acontecimentos. Né? Então, só de comparar veículos, às vezes, já é possível. Comparado com o fato, com a realidade, é mais possível ainda. Quer dizer, se você puser ele num lugar, olhar o que aconteceu e tal, e depois ler a matéria sobre aquilo, né? Quer dizer, é sempre mais possível. Eu conheço muita gente que assiste jogo de futebol na televisão, né? Ouvindo a locução radiofônica, que é muito mais rica e tal, não sei o quê, né? E aí, quer dizer, ele percebe a diferença entre, né? Aquilo que ele está vendo e aquilo que o narrador está falando. Então, os graus, né, de subjetividade e emotividade que o locutor de rádio tenta passar na narração dele, quer dizer, tudo isso fica muito perceptível. Né? Agora, ele percebe o grau de objetividade também, no momento em que acontece um gol da Portuguesa e o narrador da rádio fala é gol da Portuguesa e tal. Né? Então, isso é objetivo. Qualquer um que estivesse olhando aquele jogo ia entender que aquilo que o narrador da rádio falou é objetivo. O gol saiu aos 38, aos 42, né? Então essas coisas são objetivas. Tá? Agora, o que acontece? Eu já mostrei também para vocês que no campo, por exemplo, das especulações, ou seja, do jornalismo político, do jornalismo de propostas ideológicas e de ambientalistas, de coisas que mexem, digamos assim, com coisas do mundo que a gente gostaria de alterar, como isso já é bastante mais complicado. Né? Até porque eu não tenho um fato objetivo para ir comparar, né, a matéria que eu dei da entrevista com o ambientalista. Esse ambientalista não foi eleito ainda, então eu não tenho ainda o fato da realidade para saber se ele vai fazer aquilo de verdade ou não. Né, que acaba gerando as grandes decepções políticas, inclusive, né? Quando muita gente vota num cara achando que vão acontecer determinadas coisas e tal, e depois vê o governo do cara e não acontece nada daquilo, muito pelo contrário, acontece uma coisa absurdamente diferente, né? Quer dizer, o cara enganou todo mundo, né?
E aí, então, são problemas que começam a se colocar para o jornalismo. Agora, do ponto de vista de uma reportagem factual, realmente que tenta dar conta de explicar um acontecimento, vocês estão entendendo, né? Pelo que eu falei, quer dizer que a própria filosofia, o pensamento, né, filosófico, conseguiu garantir e definir o que é objetividade, e a gente tem uma definição aí, mesmo que possa surgir alguma ordem de crítica em relação a isso, né? Ou de necessidade, talvez, de relativizar isso, quando o jornalismo está atuando como jornalismo político e tudo mais, né? Mas que a gente tem um conceito sólido de objetividade para conseguir, digamos assim, se livrar desse problema, né, dessa situação de lidar com o fato de que a notícia jornalística ela deve ser, né, ela deve ser objetiva, é um objetivo, assim, é uma prerrogativa, né, bastante nítida do exercício do bom jornalismo, a ideia de que a gente tem que buscar essa objetividade. Pois bem, em relação ao problema da verdade, quer dizer, eu não vou nem entrar muito no mérito, né? Mas eu vou já adiantar para vocês de que o problema da verdade ele é muito mais complexo. Por quê? Porque a verdade ela implica não simplesmente ser objetivo, tá? Então, por exemplo, eu posso ver uma cena, né, gravada objetivamente, inclusive pela objetiva de uma câmera televisiva ou por uma câmera de um celular, né, que mostra uma pessoa levando uma facada, né? E objetivamente, quer dizer, qualquer pessoa que vai descrever aquilo vai dizer, olha, fulano de tal, em tal cidade, em tal lugar, levou uma facada na barriga e tal. E isso é uma descrição objetiva do que aconteceu, porque qualquer pessoa que olhe para aquele fato, né, e tem uma série de registros de vídeo e de celular e tal que mostram, né, o fato, vai dizer, não, a facada existiu, tá? A facada existiu. Agora, por outro lado, dizer que aquela faca realmente entrou tantos centímetros e tal, já começa a ser uma coisa mais difícil. E, num certo sentido, quer dizer, isso faz parte de uma apuração da verdade do que aconteceu, né? Querer saber se a pessoa que deu a facada deu porque era filiado a um partido inimigo que tinha como propósito matar o candidato e tal, não sei o que lá, ou saber se esse cara era um cara mancomunado com o próprio partido do candidato para fazer uma encenação que teria uma repercussão nacional e que com certeza garantiria a eleição do candidato pela emotividade que se geraria, né? A repulsa que geraria o fato de alguém ter tentado matar. Aí a gente está mexendo com a verdade. A gente está mexendo com a verdade. E vejam como não é simples, né, apurar a verdade. Por mais que existam relatos objetivos do que aconteceu, quer dizer, o relato objetivo às vezes não dá conta de trazer à tona a verdade do que aconteceu, porque a verdade ela é muito mais profunda. Ela envolve justamente aquela pergunta lá do porquê, né, que o Clovis Rossi já levantava para a gente. Né? Então, só para finalizar assim, a discussão, mostrando para vocês a complexidade da questão da verdade, a independência da questão da verdade em relação à questão da objetividade, eu vou passar mais um trechinho breve daquele filme Isso Aconteceu Amanhã, né, que eu mostrei um pedacinho para vocês na aula passada. O Tempo é uma Ilusão, estava fugindo a tradução em português aqui. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês mais um trechinho, que é um trecho que justamente isso vai ser colocado. Quer dizer, objetivamente, o que aconteceu? Aquela moça lá que o repórter está flertando com ela, querendo namorar com ela e tal, ela cai dentro do rio, o repórter pula atrás dela para salvá-la e os dois se salvam e vão para casa na boa e tal, não sei o que, não tem problema nenhum. Só que ela tá toda encharcada, né? O vestido dela tá tudo encharcado e tal, e tá muito frio. E aí o repórter pega lá um paletó dele, um chapéu, um sapato, uma roupa masculina e dá para ela, né? Para ela poder se vestir para voltar para casa, né? Porque a roupa dela tá toda molhada, né? E aí, quando ela volta, quer dizer, o fato objetivo é esse: ela está vestida de homem e ela entra na casa dela, para não virar um escândalo aquilo, ela entra pela janela, dentro do quarto dela.
Só que a hora que ela entra pela janela no quarto dela, tem um bando de fofoqueira lá na pensão, lá na casa onde ela mora, né? Que é tipo uma pensão, tem um monte de gente que mora lá e tal. E que vem, e não percebem que é ela, né? Mas vem um cara, então, alguém com roupa de homem, entrando pela janela, né? E a hora que vem alguém entrando pela janela, a primeira impressão é assim, pô, é um assaltante, né? E aí justamente começa, né, a brincadeira da descoberta da verdade, que é justamente isso que eu estou falando para vocês. Objetivamente, o que tem que ser narrado? Alguém usando roupa masculina entrou pela janela da moça. Objetivamente é isso. Agora, qual que é a verdade disso? Né? Qual que é a verdade que está por trás desse personagem que está entrando? Né? A gente sabe, porque a gente está vendo o filme, a gente sabe que a verdade é que a moça está usando roupa de homem e entrou pela janela do quarto dela mesma. Mas as outras pessoas que estão olhando objetivamente a cena, a única coisa que elas veem é um personagem entrando com roupa de homem pela janela. E o resto da história elas não sabem, quer dizer, a verdade da coisa, a gente sabe porque a gente está vendo o filme, mas eles não sabem. E aí começa toda uma brincadeira, né, de como que vai ser interpretado, né, esse fato de ter alguém com roupa de homem entrando no quarto dela, tá? E um personagem, enfim, que vai aparecer aí em algum momento que vai dar tons bem de comédia, assim, né, para a situação, só para vocês saberem, é o tio dela, né, que é a pessoa que é responsável por ela, que é o mágico com quem ela trabalha e tal, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse trecho do filme e agora prestem atenção, né, na diferença entre o fato objetivo, quer dizer, alguém com roupa de homem entrou pela janela, né, do quarto da moça e as verdades, digamos assim, que vão surgindo a respeito desse ingresso, né? Desse personagem aí, que seria a verdade, digamos assim, a respeito do que está acontecendo e as dificuldades que tem para a gente, para os personagens lá descobrirem essa verdade. Tá? Help you. Oh, no, please. Please go. The cabman's watching. Are you sure you can make it? Oh, yes, good night. You can go now. Yes, sir. Good night. What's the trouble, Mrs. O'Connor? 'Tis a burglar. I just seen him climb into Miss Sylvia's window. Did you call Sigolini? He's not in his room. Be careful with that thing. It might go off. I don't like to handle it. Give it to me. Sure. Oh, a burglar. What are we going to do? Don't make a sound. Maybe he'll go away. He'll go a whole lot faster if we all scream for the police. Shh. You stay right here. I'll go find a policeman. I'm not afraid. Poor girl. She must still be asleep. Maybe he's threatening her. But there's a light in the window. Look. There's one girl I wouldn't have believed it about. Oh, these theatrical people. They're all... You folks are up a bit late. We was waiting for you. Oh, well, thank you. That's mighty kind of you, dear ladies. But, I was being entertained tonight by an old friend of mine, Inspector Mulrooney. He wanted my advice. Tell me, have you seen my niece? Indeed, we have. I was a bit worried. She was kind of nervous tonight. Indeed. Yeah, she went off by herself. I guess she went to bed early. Well, if she did, she got up again because we saw her at the window. Well, the poor girl's probably worried about me. I'll tell her I'm home. Sylvia, are you awake, dear?
She'll not be answering you, Professor, and you cooing like a pigeon. She must be awake if you saw at the window. That's not all I seen. I seen a man. And he's in there now. What is it? What is it, Uncle Oscar? What's wrong? Just some nosy people trying to scandalize your name. That's what's wrong. What do you mean, saying there's a man in my niece's room? Just a bunch of scandal mongers, that's what you are. Making me busted on an innocent young girl this time of the night and scaring her him. Not a word against her name. Saw a man. The four of you, you're a liar. I'll prove you're all liars. Now come in here and see for yourselves. Look everywhere. Look in that closet. Look under that bed. Get out, all of you! Now get out yourself. Come on, I see you. Get out from under that bed or I'll pull you out. He can't run very fast without his shoes. Where'd he go? Who? The fella jumped out that window. The guy that jumped out that window. Smart guy, huh? Come on. Wait a minute, officer, let me explain. You can explain it. Então é isso, né? A passagem é bem irônica, assim, né? Quer dizer, a primeira verdade, digamos assim, é que os vizinhos lá do mágico, né? Da sobrinha dele chegam, né? É a ideia de que eles viram alguém entrando pela janela com aquela roupa masculina, né? Os sapatos e tudo mais. Eles acham inicialmente que é um assaltante, né? E aí vão lá, todo mundo vai buscar a arma e ficam preparados, o cara vai chamar o policial e tal, não sei o quê. A primeira verdade, digamos assim, que aparece é o fato de que o cara é assaltante. Aí chega lá aliás, antes, né, as duas fofoqueiras estão lá na porta da casa e aí elas imaginam, né, que a moça está sendo assaltada no quarto, que qualquer hora ela vai gritar, vai acontecer alguma coisa. E aí a moça aparece bela, livre e solta lá na janela e fecha a janela, apaga a luz, né? E aí a maldade toda das vizinhas vai dizer, pô, os caras estão se divertindo lá, não é assaltante coisa nenhuma, deve ser o namorado dela, o amante, né? E aí já começa aquela fofocaiada, essa gente de teatro, os caras são tudo namoradores, são tudo assim, tudo assado, aquele preconceito todo, mas é uma segunda verdade, né? Quer dizer, a verdade primeira de que se achava que era assaltante deu lugar a uma segunda verdade, digamos assim, de que quem está ali agora é o amante dela. E aí chega, né? Então, o tio dela, né? E aí, num primeiro momento, entra querendo saber que história que é aquela de amante e tal. Ele fala, não tem ninguém, não tem ninguém. E aí ele enxerga embaixo da cama a roupa que ela mesmo tinha usado e que ela se despiu e colocou a roupa embaixo da cama lá. Ele tentou esconder do tio para ele não ver aquela roupa de homem lá e ela ter que explicar o que era aquilo, né? E aí, nesse momento, surge uma terceira verdade na cabeça do tio de que o cara tá lá. Então ele vai lá e ameaça o cara embaixo da cama, vê que não tem ninguém, vê a janela com um ventinho batendo lá, fala, pô, o cara pulou a janela. É uma quarta verdade aí, né? O cara pulou a janela. E aí ele pula a janela para correr atrás do cara, e no momento que ele pula a janela, a policial tá chegando ali na casa e vê ele pulando e fala, pô, esse cara é o assaltante, né? E aí sai correndo atrás dele, quer dizer, uma quinta verdade, e no fundo nenhuma dessas verdades é verdadeira, né? Quer dizer, então, olha a complexidade da coisa da verdade, tá? Agora, objetivamente, o que poderia ser descrito é que viu-se alguém entrando com roupa masculina pela janela e tal, isso não estaria errado, né? O problema é que a gente não se contenta com isso e a gente quer saber por quê, quem que é aquela pessoa, ou seja, outros elementos, né? Além do que objetivamente a gente consegue perceber, que são outros elementos constitutivos da verdade.
Quer dizer, quem é esse cara que entrou? Ele é assaltante, ele é amante, ele fugiu pela janela? Não, é uma série de perguntas que a gente vai fazendo com base naquilo que a gente observou, e evidentemente as respostas vão aparecendo, e aí vocês veem a confusão toda, porque nenhuma das respostas tem nada a ver com a verdade, né? Que é pura e simplesmente essa moça estava usando roupa de homem, tá? E entrou pela janela do quarto dela mesma. Então vejam como verdade e objetividade são duas coisas que estão em dois campos que podem até estar juntos, tudo bem, existem casos onde objetivamente você vê lá e a verdade está clara, né? Mas como em vários casos isso não é tão dado assim, não é tão simples assim, então por isso eu trouxe esse exemplo para vocês para ressaltar isso, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Na próxima lição a gente já vai entrar na parte mais de história realmente do jornalismo, né? Aí vai ter uma outra tônica, né? Mas com essa aula aqui a gente conclui os tópicos, ou pelo menos primeiros pontos aí que eu queria fornecer para vocês construírem um conceito que eu considero sólido de jornalismo para poderem avançar com o curso aí de vocês, tá bom? Obrigado, valeu.